Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos terminar aqui o nosso curso de Direito Processual do Trabalho. Olha só, nesse último módulo a gente vai falar sobre a execução, né, e como que acontece ali, como é que a gente finaliza a execução trabalhista, tá? E a gente vai começar falando um pouquinho sobre os princípios da execução trabalhista, tá? Que já muda um pouquinho, já é um pouquinho diferente. Bom, os primeiros 4, né, que a gente vai conversar primeiro, a ideia do princípio da utilidade, tá? Então, assim, o princípio da utilidade, ele vai visar, né, principalmente, impedir que atos desnecessários ocorram durante a execução trabalhista, tá? Assim como, por exemplo, a ideia de que alguns desses procedimentos sejam utilizados como forma de vingança, né? Afinal de contas, querendo ou não, as partes têm uma vinculação, elas têm uma relação, e aí para que uma não utilize um determinado instrumento em relação à outra como forma de vingança, o princípio da utilidade faz com que o processo ele ande, né, meio que padronizadinho ali, e os atos sejam úteis ao resultado final do processo, e não para ficar enrolando, tá? E isso também tem a ver com o próximo princípio, que é o princípio da economia, ou do modo menos gravoso. A ideia que é priorizar, né, a execução de forma menos prejudicial ali ao devedor, que já é alguém que está devendo, né, tanto em relação ao patrimônio, quanto em relação também à sua dignidade, tá? Então, também não ficar expondo a empresa, né, também não ficar expondo os sócios, coisas do tipo. Princípio da onerosidade, né? Bom, a ideia é que, ainda que seja do modo menos gravoso, quando o réu, né, ou a reclamada, né, a empresa reclamada, ela perde uma ação trabalhista, ela passa a dever algo para o empregador ou para o empregado. E aí, no caso, a demora de pagamento faz com que esse processo ele vai aumentando, assim como o processo judicial também, como execução no processo civil. À medida que você não paga alguma coisa e vai deixando aquela coisa ali com o tempo, aquele valor vai se aumentando, né? Aquele valor vai aumentando, vai incidindo juros, vai incidindo multa, para que também a pessoa um dia possa receber aquele valor que lhe é devido, tá? A gente tem o princípio da disponibilidade, que o que acontece? Os créditos trabalhistas, eles são indisponíveis, no sentido de que não pode abrir mão, assim, do crédito trabalhista, no sentido de que o credor, ele tem um interesse, né, ele tendo interesse na causa, ele tendo interesse no crédito dele, ele vai até o fim, e aí as partes, né, podem encerrar a pessoa jurídica, por exemplo, que ainda tem a questão do patrimônio dos sócios. Se os sócios falecerem, ainda tem o espólio, né, então todo o caminho aí para que o credor não perca o seu crédito de forma nenhuma, tá? Bom, como é que funciona ali o procedimento da execução trabalhista? Ela começa a partir do momento em que a condenação, né, a sentença condenatória for expedida, né, enfim, for transitada em julgado, e quando aberto o prazo, a reclamada, né, a empresa reclamada, não cumpre voluntariamente com o pagamento que deveria cumprir. E aí, a partir, ou então, por exemplo, né, do acordo que não foi quitado. E aí, a partir dessa falta de pagamento, a gente tem as fases da execução trabalhista, que a primeira delas é a liquidação. Então, primeiro, né, estamos aqui no meio de um acordo. Chegou na terceira parcela do acordo, a empresa parou de pagar. A gente vai, a partir de agora, vencer todas as parcelas que ainda faltam para pagar, e vai também fazer ali a inclusão de juros de mora e multa, né, pelo atraso desse pagamento
também, correção monetária, tudo que tiver dentro da legalidade ali, tudo que a gente conhece também dentro do processo civil, tá? A liquidação no processo trabalhista, ela também pode ser feita quando a ação ainda não tem nenhum pagamento, né? Mas vai iniciar o pagamento agora. E aí, às vezes, por exemplo, os cálculos são realizados dentro do processo, mas quando chegam no final do processo, eles estão desatualizados. Então, ela vai ser... Essa liquidação, ela pode ser feita de 4 formas. Ou a parte vai apresentar, por meio ali de um contador, né, dela, vai fazer a contagem ali do que é o cálculo. Ou então, o contador judicial vai fazer isso, tá? Ou ainda, um perito, né, judicial, ou um perito ali, quando é o caso de um arbitramento, então não se sabe exatamente quanto é que vale, quanto é que foi a ação, né, desse processo em si, não se sabe exatamente o valor, mas vai se fazer um arbitramento desse valor, e aí se contrata ali, se pensa ali um perito para fazer esse arbitramento, tá? Ou então por artigos de liquidação, tá? Que é uma outra forma de produção de provas de cálculo ali para chegar num valor específico, tá? Esses valores, quando definidos, eles vão poder ser contestados, porque essa liquidação de sentença funciona como a liquidação de sentença do processo civil, tá? Quando os valores são finalizados, eles podem ser contestados, a outra parte vai poder falar sobre o cálculo ali, vai poder indicar eventuais discordâncias, e aí, fazendo isso, o processo vai para que o juiz dê a sua decisão. Caso a outra parte, né, não fale nada em relação aos cálculos, ela aceita os cálculos que estão sendo apresentados, tá? E a partir daí ocorre a preclusão. Então, não falou nessa decisão, não tem mais direito de falar sobre esse cálculo aí. Depois, o juiz ele vai dar uma sentença de liquidação, que é justamente a sentença dizendo, ó, o valor agora é esse, arbitrado é esse, e ele vai emitir um mandado para que o oficial de justiça faça a intimação dessa empresa para o devedor, no caso, para pagar essa dívida em 48 horas, tá? Dentro dessas 48 horas, se não houver, né, o pagamento ali e tudo mais, ou a ideia, né, do depósito em juízo, que aí vai ser um basta-injúde da vida, ou então a penhora de bens, tá? Assim como a gente conhece também no processo civil. A diferença é que, no caso de ação trabalhista, esse crédito trabalhista, ele é o primeiro da lista, então assim, vai penhorar qualquer coisa, tá? Mas vai penhorar. Depois desse depósito ou dessa penhora, né, as partes têm 5 dias para contestar, então assim, penhorou, tem alguma coisa para falar sobre esse valor que foi penhorado? Legalmente? Se não tiver, então pronto, esse dinheiro vai ser convertido para a parte, tá? Caso sejam em relação a bens penhorados, essa venda só vai acontecer depois do trânsito em julgado dessa execução, tá? Então, a venda de bens penhorados vai acontecer depois do trânsito em julgado do processo. E aí vai ser leiloado, e aí todo esse valor liberado para o pagamento dessa dívida. Caso, então, o devedor não possua bens suficiente para quitar a dívida, esse processo vai ser arquivado provisoriamente até que se encontrem bens possíveis para a penhora ou para o sequestro desses bens aí, tá? Para converter em pagamento. Bom, tudo isso aqui está dentro do que a gente esperava ali, tudo do que a gente conhece do processo civil também, com a diferença que o crédito trabalhista, ele vai ser preferencial ali, então ele vai ser o primeiro da lista a ser cobrado do devedor, tá bom? Bom, com isso a gente finaliza o nosso módulo de processo do trabalho, a gente finaliza o nosso curso de Direito Processual do Trabalho. Foi um prazer estar com você até aqui. Qualquer dúvida que você tiver, vai no seu material, faz os exercícios direitinho. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, estamos aqui à disposição e eu te aguardo até uma próxima matéria. Tchau, tchau!